Vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidar os amados que estão ouvindo a gente pela internet que abram também as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 9. Nós vamos usar esse texto como base para a nossa palavra nessa noite, porque eu sei que o Senhor vai falar aos vossos corações. Porque sempre quando ouvimos a palavra do Senhor, quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, Ele fala de uma forma intensa, de uma forma poderosa às nossas vidas. Nos diz a palavra de nosso Senhor e Salvador: quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhes dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Amém. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos. Nós te bendizemos, meu Deus, porque sabemos que Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que tem todas as coisas sob controle, que nada foge ao Teu controle, Senhor. Nós te bendizemos, meu Senhor, porque quando a situação parece difícil, parece sem solução, Tu entras com a solução, Tu entras, ó Deus, Tu moves, meu Senhor Jesus, dando-nos a solução que nós necessitamos. Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover também nessa noite em nossas vidas, trazendo a solução que nós precisamos para as nossas almas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados? Os amados podem sentar-se. Irmãos, nós lemos parte de uma história. Lemos parte de uma história, a história do povo de Israel. A família de Jacó havia deixado a sua terra, havia ido para o Egito, ali eles ficaram durante 400 anos, e uma família de 70 e poucas pessoas saíram de lá, mais de 3 milhões de pessoas. Porém, chegou um tempo ali no Egito em que aquelas pessoas perderam a liberdade que tinham e foram feitos escravos naquela nação. Eles passaram muitos anos, alguns séculos, como escravos lá no Egito, servindo ao povo do Egito como escravos, sem direito de fazer muita coisa, porque não tinham a liberdade, não tinham o direito de agir da forma que deveriam agir, não tinham o direito de ir, o direito de vir, porque eram escravo do povo egípcio. Nós muitas vezes, irmãos, estamos na mesma situação. Nós nascemos, crescemos e chegamos a um ponto em que nós nos encontramos também escravos do pecado. Escravos do pecado. Amados, é preciso entender que Cristo Jesus, Ele morreu na cruz exatamente para que essa escravidão fosse rompida, para que houvesse libertação nas nossas vidas. A libertação do pecado é uma verdade. Há pouco nós citamos o exemplo das nossas irmãs que viviam no pecado, viviam uma vida que não era exemplar, mas quando Cristo Jesus entrou nestas almas, entrou nestas vidas, houve uma libertação. As cadeias da escravidão do pecado foram quebradas e elas podem hoje viver uma vida de alegria, uma vida de liberdade, uma vida em comunhão com Cristo Jesus. Irmãos, aquele povo ali no Egito não tinha direito de nada a fazer. O dia o Senhor fez para aquele povo uma promessa que eles seriam tirados do Egito de volta para a sua terra natal. E esse tempo demorou, esse tempo passou, foi um tempo muito longo, irmãos. As pessoas perderam a comunhão com seu Deus, perdeu a visão do seu Deus e viviam segundo aquilo que o Egito ensinava.
mas um dia o Senhor lembrou-se do povo de Israel que estava ali no Egito, lembrou daquele povo e enviou Moisés para que houvesse uma libertação, para que houvesse uma restauração, para que houvesse uma mudança de rumo, para que eles tivessem a liberdade de estarem na sua terra, para ali cultivar sua terra, para ali adorar o Senhor, para ali glorificar o nome santo do Todo-Poderoso. É isto que o Senhor faz nas nossas almas, irmãos. Cristo Jesus veio como libertador, Cristo Jesus veio como aquele que mudou a história de todo ser humano. Nós que vivemos 2000 anos após a morte de Cristo Jesus, também somos beneficiados pela liberdade que só Jesus Cristo pode dar. Aqueles que hão de nascer no próximo século serão também beneficiados pela liberdade do Senhor. Se houver mundo daqui a 300 anos, 500 anos, 1000 anos, também estes serão beneficiados pela grande misericórdia de Deus, porque o amor do Senhor se estende, o amor do Senhor se estende a todos os povos, mas basta a cada um de nós aceitar esse amor de Cristo, tomar posse desse amor do Senhor, dizer não para o pecado e vivermos segundo os princípios do Senhor, porque é isso que Deus quer, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, é isso que Deus quer fazer nas nossas almas. Amados, quando nós não temos Cristo Jesus no coração, algo interessante acontece com a gente, porque nós não temos a paz, nós não temos a alegria, nós não temos a satisfação de viver, porque tudo para nós é difícil, as coisas para nós ficam complicadas. Você amanhece o dia e descobre que é mais um dia de sofrimento, é mais um dia de trabalho, é mais um dia de sol quente, e você olha para a frente e não consegue ver a esperança, você não consegue ver a esperança, e você acha que tudo parece que está perdido. Você olha e fala para você mesmo, parece que tudo está perdido. Talvez você que me ouve também pela internet, talvez você que esteja me ouvindo nessa noite, você fale, mas é assim mesmo, Elias Oliveira, porque eu acordo pela manhã, olho para a frente e concluo, tudo está perdido, parece que não tem solução para a vida, parece que não tem solução para a minha existência. Assim é a vida do homem que não tem Cristo Jesus, irmãos. Quando nós não temos Cristo Jesus no coração, nós somos escravos do pecado, somos como aqueles que estavam no Egito, escravo do povo egípcio. O Egito é um sinal de pecado, o Egito é um exemplo de vida pecaminosa, e quando nós estamos sem Cristo Jesus no coração, nós nos parecemos com aqueles que estavam lá no Egito, presos e trabalhando dia após dia, sem nenhuma esperança no coração. Nós precisamos entender, irmãos, que a esperança pode existir, o amor do Senhor pode existir na vida da gente, mas é preciso olhar para Cristo Jesus, olhar para o Senhor, tomar posse da promessa de libertação, da promessa de salvação, porque o Senhor tem uma promessa para você que me ouve, porque o Senhor quer mudar a tua vida, o Senhor quer mudar a tua história por completo. Mas é preciso, irmãos, que nós possamos reconhecer a nossa necessidade de cura, a nossa necessidade de uma vida nova, a nossa necessidade de salvação. É preciso reconhecermos que nada somos se não houver Cristo Jesus em nosso coração. Seremos como a planta que nasce hoje e amanhã é queimada. A nossa vida é desta forma, porque nós vamos nascer, vamos trabalhar e vamos morrer. E quando descobrirmos lá na eternidade que não fizemos nada para o Senhor, é tarde demais, porque passamos a vida toda escravos do pecado. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele não quer que seja dessa forma, porque Jesus olha para nós de uma forma muito especial, de uma forma muito preciosa, e quando às vezes tudo parece que está perdido, Deus libera uma palavra de vitória sobre as nossas vidas. Eu quero falar para você que acha que tudo está perdido, não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, mas eu quero afirmar para você que Deus libera uma palavra de vitória sobre a tua existência.
existência. Deus libera uma palavra de vitória sobre a vida daquele que crê. Deus libera uma palavra de vitória, mas é preciso abrir o coração, irmãos, para deixar que essa palavra entre e encontre lugar dentro da nossa alma. Porque ouvir é fácil, mas tem que ouvir e deixar entrar dentro da nossa cabeça, ser guardada na nossa lembrança e, acima de tudo, vivermos essa verdade no dia a dia. O texto que nós lemos de Êxodo, capítulo 14, no versículos 13 e 14, diz o seguinte: porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Essa é a palavra do Senhor também para as nossas vidas, meus amados. Essa é a palavra do Senhor também para as nossas vidas. O Senhor diz que nós não devemos nos preocupar com nada, não devemos nos preocupar com as dificuldades, não devemos nos preocupar com os problemas, não devemos nos preocupar com aquilo que cerca a nossa existência, porque quando nós depositamos a nossa vida, a nossa confiança no Senhor, Ele entra com liberdade, Ele entra com a restauração, Ele entra com a palavra de vitória sobre os nossos corações. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar essa palavra de vitória, nós não enxergamos essa vitória na vida da gente, porque nós estamos desconectados de Deus, nós não estamos ligados no Senhor. Nós até falamos que somos do Senhor, que somos de Deus, que vivemos Deus, que amamos Deus, mas quando nós vamos para a prática, quando nós vamos para o dia a dia, descobrimos que muitas vezes nós não temos vivido aquilo que Deus ordena para nós, nós ainda nem sabemos qual a vontade do Senhor, nós nem sabemos o que é que Deus quer para nossas vidas. Não é desse jeito que a nossa vida deve ser. A nossa vida deve ser ligada com o Senhor, ligada totalmente com Deus. No texto que nós lemos, vemos que Moisés fala: não tenha medo, não tenha medo. A pergunta, quando às vezes tudo parece que está perdido, Deus libera uma palavra de vitória. E aqui Moisés diz: não tenha medo, não tenha medo. Sabe qual era a situação daquele povo? Eles haviam sido retirados do Egito, haviam sido libertos por Moisés do Egito. E andavam no deserto, a terra deserta, muito areia, muito sol, e chegaram num ponto que tinha um mar na frente, um mar vermelho, estava à frente deles. Eles não podiam ir porque tinha um mar pela frente. Quando eles olharam para trás, amados, vinha o exército do Egito, para capturá-los de volta e levá-los de volta como escravo para a terra egípcia. Eles não podiam ir para a frente, não podiam voltar, não tinha como sair. Estavam cercados e eles entendiam que estavam numa situação muito complicada, muito difícil. Quantas vezes estamos na mesma situação, irmãos, cercados porque pela frente tem o mar das dificuldades, das impossibilidades. Quando olhamos para trás, descobrimos que não podemos voltar. Não é mais possível voltar ao ontem, não é mais possível voltar atrás. E você não sabe o que faz da sua vida, mas é nesse momento que Moisés diz: não tenha medo, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Não tenha medo, fique firme, olhe para o Senhor, porque Deus vai salvá-los, porque Deus vai libertá-los, porque Deus abre uma porta onde não há portas, porque Deus abre portas onde não é possível abrir portas, irmãos, onde não é possível abrir portas. Deus lutará por nós. É preciso entendermos essa realidade do eterno. É colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, é dedicando a nossa existência para Ele, é falando para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, aqui está a minha alma, toma a minha vida nas tuas mãos. Deus, olha para mim, tem misericórdia de mim, estou numa situação que eu não sei o que fazer, meu Senhor, o que é que tu podes fazer por mim? Age na minha existência, tem misericórdia da minha alma. Quando nós olhamos dessa forma para o Senhor, Ele vem sobre a nossa existência, Ele move sobre as nossas vidas, Ele muda a nossa sorte e Ele abre um oceano diante de nós, para que as pessoas possam passar,
passar com vitória sobre as dificuldades. Mas é Deus que luta, irmãos. Não é pelas nossas forças, não são as nossas mãos, não é a nossa sabedoria, não é a nossa condição financeira, não são essas coisas que podem mudar esta sorte, mas é a confiança, é a dedicação, é o depositar da vida aos pés de Cristo Jesus. Nós temos que dedicar a nossa fé no Senhor, irmãos. Porque quando nós dedicamos a nossa fé a Deus, quando nós cremos verdadeiramente no Todo-Poderoso, a Bíblia diz que tudo quanto pedirmos, Ele nos dará. Eis aí a diferença. Se nós precisamos que um mar seja aberto, o Senhor abrirá esse mar. Se nós necessitamos de cura, o Senhor entra com a cura. Se nós precisamos de outra bênção qualquer, o Eterno providencia, porque o Eterno está pronto a nos abençoar, o Eterno está pronto a nos ajudar, mas é preciso olharmos para Ele, é preciso confiarmos no Senhor e arrancarmos do coração as cadeias que nos prendem ao pecado. Amados, quando às vezes tudo parece que está perdido, Deus nos manda marchar. Quando tudo parece que está perdido, irmãos, Deus nos manda marchar. Quando nós lemos Êxodo capítulo 14, versículo 15, nos diz a palavra: o Senhor disse a Moisés: por que você está pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Por que você está pedindo ajuda, Moisés? Diga ao povo que marche. Irmãos, nós muitas vezes, em meio às dificuldades, ao invés de marcharmos, de seguirmos em frente, de não pararmos, a nossa tendência é exatamente o contrário. A nossa tendência é sentarmos e ficarmos lamentando todos os nossos problemas. Lamentamos pelo problema da saúde, lamentamos pelo problema da família, lamentamos pelos problemas financeiros talvez. Enfim, nós sentamos à beira do caminho, sentamos na nossa marcha, paramos, sentamos e ficamos lamentando, ficamos reclamando e muitas vezes falando contra o Senhor, apontando o dedo para Deus e reclamando do Senhor, porque nós entendemos que a culpa dos nossos problemas é de Deus. Mas não é assim que a palavra nos fala, irmãos. Nós não podemos parar, nós não podemos sentar. Aqueles que têm Cristo Jesus no seu coração, esses marcham sobre as dificuldades. Está difícil, tem barreiras pela frente, tem um oceano pela frente. Marche confiantemente, porque Deus é aquele que abre oceanos. Deus é aquele que abre caminhos onde não pode ser aberto caminhos. Quem já viu um mar se abrir, irmãos? Quem já viu um mar se abrir? Nós temos um riacho aqui, não é um rio, um riacho. Se nós chegarmos perto dele e falar, abre riacho, nós não vamos conseguir. E olha que é um riachinho pequeno. Agora imagine um oceano, irmãos. É o poder do Senhor, é a graça de Deus, mas aqui havia uma diferença, irmãos. Muitas vezes nós não estamos passando por sobre as dificuldades, porque não temos confiado no Senhor, não temos experimentado o poder de Deus na nossa vida. Vem a nós, mas nós não queremos ir a Ele, não é assim? Vem a nós o teu reino, mas nós não queremos ir ao Senhor. Não é assim que funciona no reino dos céus. Nós temos que primeiro ir ao Senhor, ir a Deus, é entregar a nossa vida para Ele, é falar para o Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha sorte, muda a minha existência. Quando nós declaramos isso para o Senhor e convidamos Deus para adentrar os nossos corações, irmãos, é aí o início do milagre, é aí que inicia o milagre na vida da gente. Experimente Deus. Está difícil a tua situação, não sabe o que fazer, experimente o Senhor, porque Ele diz, marche, mas para que você ouça essa ordem, para que você atenda essa ordem, você precisa ser soldado do exército de Deus.
soldado do exército do Senhor, está conectado com Cristo Jesus, está ligado com Cristo Jesus, viver Cristo Jesus, andar com Cristo Jesus, porque se não houver essa interação, essa ligação, essa unidade com o Senhor, irmãos, nós não vamos conseguir a vitória, nem mesmo querendo você conseguirá marchar, porque primeiro é preciso buscar o reino dos céus, e buscar o reino dos céus é viver Deus, é amar o Senhor, é estar com o Todo-Poderoso. É muito comum nós ouvimos as pessoas dizendo: eu amo Jesus, eu amo Jesus. Até colocam adesivo nos seus carros, nas suas casas: eu amo Jesus. Mas Cristo disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Cristo disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se eu não guardo os mandamentos do Senhor, se eu não vivo a vontade de Deus, se eu nem mesmo sei qual é a vontade do Senhor, como verdadeiramente estou eu amando o Todo-Poderoso? Como eu estou amando a Jesus? É preciso entender, irmãos, que não é apenas da boca para fora, mas tem que começar dentro do coração. O amor por Cristo Jesus começa aqui dentro, povo dos céus. Começa aqui dentro, olha só, aqui dentro, dentro do coração. E ele começa aqui e vai tomando o nosso ser. Aí a nossa vida muda, o nosso costume muda, a nossa forma de agir muda por completo. Tornamo-nos novas criaturas, como diz a palavra. Novas criaturas. É nesse ponto que você pode marchar, é nesse ponto que você pode seguir em frente, é nesse ponto que o Senhor quer que você ande, que você não pare, mas que você siga em frente. Amados, o Senhor quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa história, tanto quer que Ele nos deu Cristo Jesus. Nós muitas vezes não compreendemos e certamente não vamos conseguir compreender nunca o grande sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. O grande sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Nós não vamos conseguir compreender esse grande sacrifício. Mas uma coisa é certa, é nesse sacrifício que nós vemos o quão importante somos para Deus, o quão importante somos para o Senhor, como Deus nos ama, como o Senhor tem carinho de nós, como Deus quer perto, como Deus nos quer perto dele. Tanto é que ele abriu o caminho é Cristo Jesus. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É desta forma, irmãos, que o Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele, é pelo caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Se você não sabe como trilhar por este caminho, se você não sabe como andar por este caminho, eu quero afirmar para você que é tempo de rever o conceito, é tempo de rever as coisas, é tempo de achegar-se ao Senhor, porque Deus quer mudar a tua sorte. Amados, quando às vezes tudo parece que está perdido, Deus libera uma palavra de vitória. Deus libera uma palavra de vitória, irmãos. Quando às vezes tudo parece que está perdido, Deus nos manda marchar, Deus nos manda seguir em frente, Deus nos manda andar, Deus nos manda passar por sobre as dificuldades. Deus fala para nós não olharmos para o problema, mas olharmos para Ele, Nós não podemos colocar os nossos olhos nas dificuldades, mas olharmos para o Senhor, confiarmos nele, porque esse é o Deus que muda a sorte do homem, que pode mudar por completo a nossa existência. Quando às vezes tudo parece que está perdido, Deus escreve uma nova história em nossa vida. Irmãos, quando às vezes tudo parece que está perdido, Deus escreve uma nova história em nossas vidas. Êxodo capítulo 14, versículo 16. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eis a resposta do Senhor, eis a resposta, uma nova história que estava sendo escrita, uma nova oportunidade que estava sendo dada. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. É assim que o Senhor faz para a gente.
Perdeu a esperança? Acha que não tem solução mais para nada? Acha que tudo está perdido? Eu quero afirmar para você que Deus pode escrever uma nova história na vida da gente. Deus pode escrever uma nova história na vida daquele povo, irmãos. Deus estava escrevendo uma nova história. Primeiro eles estavam como escravos no Egito, sem direito a nada, vivendo ali como escravos, trabalhando sem nada receber. Veio de Deus a libertação, veio de Deus a libertação. O Senhor os tirou do Egito, levando-os para a terra prometida, para a pátria prometida. No meio do caminho uma dificuldade, no meio da jornada uma dificuldade. Na verdade, a primeira de muitas dificuldades, mas quando a dificuldade aparentemente não tinha solução, quando tudo estava fechado, o Senhor disse para aquele povo: olha, Moisés, levanta o bastão, levanta o bastão, levanta o teu cajado, levante o teu cajado, levante a tua vara, levante a vara, porque eu vou abrir o mar, eu vou fazer um caminho, eu vou abrir um caminho para você que está cheio de problema, eu vou abrir um caminho para você que não tem mais esperança, eu vou abrir um caminho na vida para aqueles que não conseguem mais ver, enxergar a vitória às suas frentes, mas eu posso mudar por completo a história, assim diz o Senhor. E amados, e quando nós cremos que Deus pode mudar a nossa história, não há causa que seja demasiadamente difícil, não há nada que seja demasiadamente difícil, porque Deus entra na vida da gente, Deus entra na vida da gente, nos vira muitas vezes pelo avesso, sim, Deus muitas vezes nos vira pelo avesso, mas é desta forma que Ele abre o caminho para nós, é desta forma que Ele nos dá a esperança, é desta forma que no meio das dificuldades uma solução aparece. Mas é necessário ouvir a voz do Senhor, irmãos. É preciso ouvir a voz do Senhor. E o Senhor diz para você hoje: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos que estáis com pecados. Vinde a mim todos aqueles que estão cheios das dificuldades produzidas pelo pecado, e eu vos aliviarei, eu vos perdoarei. É assim que o Senhor chama a cada um de nós. É preciso ouvir o chamar do Senhor, porque Deus quer arrancar o nosso pecado. Deus quer arrancar aquilo que nos prende ao passado. Deus quer quebrar as cadeias que nos deixam longe dele. Deus quer nos dar uma vida de vitória, uma vida que nós podemos sentar e nos alegrarmos com ele, e rirmos com o Senhor e contemplarmos a sua glória. Mas, amados, tudo na vida, claro, é preciso que haja tomadas de decisões. A vida da gente é marcada por tomadas de decisões. Se Moisés ali, se ele resolvesse, não tem mais jeito, Deus. Se Moisés poderia chegar para Deus e falar: olha, Deus, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Um mar pela frente, o que é que nós vamos fazer? São quase 3 milhões de pessoas. Como é que nós vamos passar por esse mar? Como passar por este mar? Moisés poderia ter desistido, irmãos. Moisés poderia ter desistido. Moisés poderia ter olhado para as dificuldades e achar que as dificuldades eram o suficiente para parar a caminhada naquele lugar. Moisés poderia ter relutado com Deus. Moisés poderia ter relutado com o Senhor. Moisés poderia ter teimado e falado: não levantarei, não estenderei minha mão, não estenderei, porque não tem mais solução. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Deus fala para nós: vinde a mim todos que estáis cansados, você que está com pecado, que precisa de salvação, você que está nas garras do cão, você que precisa de uma restauração na sua vida, vinde a mim, e eu te darei a salvação, eu te darei o perdão. E nós olhamos para a grande misericórdia do Senhor, para a grande graça de Deus, e falamos para o Senhor: ah, Deus, aqui está bom. Aqui está bom, não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais solução, a minha vida é assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, isso ou aquilo outro. Nós encontramos uma série de dificuldades e apresentamos diante de Deus para não aceitarmos o seu convite, para não aceitarmos: eu não quero ser crente, eu não quero viver desse jeito não, eu quero levar minha vidinha assim mesmo. Enfim, uma série de dificuldades
Mas, se Moisés tivesse olhado as dificuldades, ele não teria estendido o seu braço e aquele povo haveria sido assassinado pelos egípcios. E o homem que não ouve a voz do Senhor, esse também perecerá nas mãos do inimigo. Mas é preciso obediência, irmãos. É preciso obediência, porque o Senhor diz, levanta a mão e o mar se abrirá. Você precisa atender o mandado do Senhor, atenda o mandado de Deus, atenda a ordem do Senhor. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Este é o convite, esse é o chamado do Senhor. Hoje é dia oportuno para você aceitar o convite de Deus, para que você tenha a libertação dos seus pecados, para que você tenha a libertação da sua vida pecaminosa, para que o inimigo não tenha poder sobre a sua existência. Vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Farei de vós filhos amados. Essa é a promessa de Deus para todos aqueles que se achegam a Ele. Amados, não devemos olhar para as dificuldades, não devemos olhar para os problemas, mas devemos ouvir a voz do Senhor. E se o Senhor diz, vinde a mim, devemos marchar em direção dEle, devemos marchar na direção do Senhor. Não pare, marche na direção do Senhor, tome uma decisão, tome uma atitude, olhe para o Todo-Poderoso, faça como Moisés fez. O Senhor diz para ele, levante a vara, levante o cajado. Ele não parou, ele levantou o cajado. Mas o que importa, irmãos, não é ficarmos perguntando para o Senhor o que Ele vai fazer ou não fazer, mas é obedecer ao Senhor, é obedecer a Deus. Se o Senhor diz, levante, levante. Se o Senhor diz, faça, faça. Se o Senhor diz, eu quero que você haja dessa forma, haja segundo a forma que Deus determinar na vossa vida, porque é assim que nós vamos alcançar a vitória, irmãos. É dessa forma que nós vamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Aqui iniciava a caminhada em direção à terra prometida. Aqueles que passaram naquele caminho de terra seca, porque o mar se abriu, aqueles passaram, irmãos, eles contemplaram a glória do Senhor, viram a glória de Deus, e essa glória do Senhor também é para hoje, também é para a sua vida. Irmãos, há uma causa difícil, impossível na sua vida? Quando nós temos Deus no coração, nada é impossível, nada é difícil. Difícil era passar o mar, Deus abriu o mar pelo meio. Difícil era sair do domínio egípcio, o Senhor foi ali e libertou aquele povo. Não há impossíveis para o Senhor, não há impossíveis para o Senhor, não há impossíveis. Basta que você creia, meu irmão. É preciso, no entanto, crer no Senhor, confiar no Senhor. É preciso, entanto, confiar no Todo-Poderoso, porque você não morrerá enquanto Deus não fizer a vontade dele na sua vida. Quando você abre a tua vida para o Senhor, quando você abre o teu coração para o Todo-Poderoso, Ele muda a tua sorte, Ele muda a tua sorte, Ele te dá a vitória sobre as dificuldades. Mas a maior vitória que nós podemos receber do Senhor é a salvação, irmãos. É a salvação. Essa é a melhor vitória, é a maior vitória. Como está a tua comunhão com o Senhor? Você conhece Deus? Tem vivido a vontade de Deus? Tem observado os mandamentos do Senhor? Eu vivo a vontade do Senhor? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Como está a tua comunhão com Deus? Se você fala, não tenho comunhão com o Senhor, não da forma que está na Bíblia, eu quero afirmar para você que agora é o momento oportuno para a salvação, porque Deus quer fazer o maior milagre na tua vida, é a libertação do reino da escravidão do pecado, é a libertação do reino do pecado, é a libertação do reino das trevas, é a libertação do domínio de Satanás, e nós precisamos atender o convite do Senhor, porque Deus quer que sejamos lavados e purificados no sangue do Senhor. E nessa noite, amados, eu quero convidar você que ouviu esta palavra. Talvez a tua vida esteja cheia de dificuldades, cheia de coisas impossíveis, mas afirmo para você, olhe primeiro para dentro de si. Como está o teu coração? Está de bem com o Senhor? Faça as pazes com o Senhor. Fique de bem com Deus, porque o Senhor mudará por completo a tua história.
uma nova história será escrita, uma história de vitória, uma história de salvação, uma história de unidade com o Todo-Poderoso. Eu quero estender esse convite de salvação ao povo que está aqui hoje presente. Se há em nosso meio alguém que quer mudar de vida, quer uma vida nova com Cristo Jesus, que quer a libertação do Egito, da escravidão do pecado, que quer ser salvo, levado, que quer andar com Cristo Jesus, que se manifeste, que fique de pé, e nós vamos orar por você nessa noite. Há alguém que queira fazer um compromisso com Cristo Jesus? Irmãos, não há nada que seja mais importante. Não há nada que seja mais importante. Não há nada que seja mais importante. Mas Cristo Jesus te dará a paz e a alegria que você precisa. Há alguém que queira fazer hoje um compromisso com Jesus? Nós vamos orar por você. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te glorificamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos pela vida de cada um desses que estão aqui presentes, Senhor. Porque tu conheces o coração, tu sabes a necessidade de cada um. E eu quero clamar que tu entres com a libertação, Senhor, com a restauração sobre essas almas. Meu Deus, cura essas vidas, para que eles possam passar, para que eles possam marchar e que tenham as suas vidas novamente escrita, reescrita para a tua honra e para a tua glória, para que seja uma vida de vitórias, uma vida contigo, na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 343.